Muito bem, Ju. Então, um sonho se realizando aqui, que isso aí, né? De eu vir a Top Gravataí para gravar um episódio do podcast. Uma coisa que a gente já em bastidores já tinha conversado já, né, um tempinho atrás. A galera sabe, né, ou quem não sabe assiste aqui o canal da minha história com a Top Academia. Tanto que eu disse, né, pra Luane quando tava vindo dela, pô, vou conhecer a Top Academia que tanto tu fala. Eu disse, sim, são mais de 7 anos como professor, né? Tem uma história, mas tem a história de aluno também. Então, a gente, antes de chegar nessa parte, a gente tem que, né, dar uma boa apresentação pro cara, que é referência aqui em Gravataí, o cara que tá aqui no Guerreiro Cast de hoje, que eu fiquei muito feliz em ter aceitado, assim, de rápido o convite, né, que eu tinha feito já, mas assim, em cima do laço, dizendo, cara, tô indo pra Gravataí, vamos gravar agora, e tu, como assim? Parei que eu tenho que pensar, tá, vamos. Então, assim, galera, sejam bem-vindos ao Guerreiro Cast, esse episódio aqui hoje, especial, com o Juliano Fonseca Camargo, né? Sim. O Ju, como a gente conhece, o cara da Top Academia, que eu tenho a honra, o prazer, sei lá, muitas energias boas de falar pro cara, que ele me inspirou, sim, né? Foi o cara que me abriu as portas, tanto lá como aluno, mas como profissional, como professor de sala, que me puxou a orelha quando eu era professor de dança lá também, me dando dicas, me dizendo, né, o que ele já tinha vivido e passado. Então, eu só tenho a agradecer, né, por tu estar aqui gravando esse episódio, e vamos começar então, senão eu que vou ficar falando demais, né? Ju, para começar então, seja bem-vindo, fala pra gente quem é o Juliano Fonseca, como tudo começou na tua vida, principalmente na parte, né, da educação física, dessa parte de academia, e como nasceu a Top Academia. Bom, falar de mim, né, mim mesmo é complicado, depõe, né, é que nem a gente falar do nosso filho, né, fica complicado falar de bem, né, mas eu posso dizer que o Juliano é um filho único, que não foi mimado, graças a Deus. Eu sou um marido, eu sou um pai e sou um profissional. Mas, como a gente está num podcast aqui falando sobre a questão de academias, né, nesse ramo fitness, né, bom, como tudo aconteceu, né, a minha área de atuação, no começo, não era da educação física, eu era um funcionário de uma empresa multinacional, onde meu pai trabalhava por muitos anos. Eu digo que a minha primeira faculdade foi o Senai, eu era mecânico de manutenção, mecânico ferramenteiro, gosto muito disso. Minha primeira atividade na parte de universitária foi engenharia, fiz 4 semestres de engenharia, mas sempre eu fui muito vinculado à parte dos esportes, né? Agora entregando um pouco a idade, né? Eu entrei na universidade em 97 e troquei a faculdade de engenharia de materiais para educação física. Foi um momento muito complicado, porque meus pais ficavam apavorados, porque como assim vai trocar uma engenharia, que é uma coisa que está consolidada já no teu dia a dia, já é profissional disso, e trocar para educação física? Mas era um sonho, eu tinha esse sonho. No primeiro momento era um sonho de dar aula em escola. Sim, para turma da licenciatura aí, exatamente, né? Exatamente. Ensinar crianças, adolescentes, buscar essa vivência física, né? Exato. As minhas referências eram professores da educação física, são professores de escola. Então, tive bons professores, sempre tive muita facilidade com a questão do esporte, né? E acabou eu caindo, entrando na educação física. Meu pai e minha mãe ficaram um pouco relutantes, mas foi assim que aconteceu. Minha primeira experiência em academias, né, eu gosto sempre de falar, eu tenho muito carinho por essa academia, foi na Academia da Chácara, né? Minha primeira atividade foi ser professor de natação. Dei aula de natação e junto disso começou as aulas fitness, né? E depois a musculação. E aí depois vem um outro caminho que veio conhecido já, por isso que eu falo muito da parte do Senai lá atrás, porque está tudo conectado, né? Porque eu encontrei um ex-colega meu que era do Senai, que era o Edgar.
Edgar Tomaszewski, que ele queria montar ele tinha uma academia aqui perto até, que era Perfect Corpus, que até hoje não existe mais, ela ali saiu do ponto. Mas ele queria montar um outro local, e aí a gente acabou montando essa academia, a Top, na época era Top Training, Top Training Academia, onde tu começou lá, né, treinando, e aí isso foi em 2003. E a gente montou a Top de um sonho de dois entusiastas da educação física. O Edgar já tinha um respaldo aí da Academia Perfect. Exato, e o Juliano entrou como um cara despretensioso. Vamos ver o que dá, né? Meu pai, um funcionário da área de metalúrgica, não era um empreendedor, não tinha essa veia empreendedora, nem passava pela minha cabeça ter uma academia, né? E o Edgar, eu sempre digo que a minha vida foi pautada de pessoas, né, que passaram na minha vida, e eu colhi um pouquinho de cada uma. O Edgar foi uma delas, né? O Edgar, o pai dele. Quando a gente começa, né, todo mundo ajuda, né? Todo mundo quer dar um pitaco, quer apoiar, quer fazer, né, ali pra... e ajudar, porque eram dois... Em 2013 eu tinha 24 anos, por aí. Jovem, né, com muita vontade, com muita determinação, e foi assim que começou essa parte de academia na minha vida. E diferente do dia de hoje, que se um jovem na tua idade também pensa em fazer isso, né, uma pessoa fazer isso, tem todo o hype da internet, tem os desafios, né, da inteligência artificial hoje em dia. Tá mais fácil, boa. Tu acredita que é muito mais fácil? Boa, muita razão. Tá mais difícil pela questão da concorrência, né, mas a quantidade de academias, né, hoje, centros. Eu vejo que se tem o que tem de número de academias é porque o mercado tá pedindo. Tá pedindo. E isso é maravilhoso. Legal. Isso é maravilhoso. Então, assim, eu nunca digo que as academias são nossas concorrentes. Pelo contrário, as academias estão aí porque o mercado tá aí. Quando tem mais academias abrindo, tu fala assim, nossa, então é porque realmente ninguém vai abrir uma academia pensando que vai vir natural. A pessoa provavelmente hoje tem que estudar o mercado, saber onde que vai fazer e saber, ter expertise mínima para montar um negócio, porque ninguém vai investir um valor tão alto para que não dê certo, né? A gente gosta, né, também de lembrar que, como tu falou, quem é o nosso vilão aí da história não são as outras academias, não são as nossas concorrentes, são o sedentarismo, o sofá, a preguiça, a televisão, hoje é o próprio celular, que às vezes tu perde 1 hora ali sentado em casa e podia estar fazendo meia hora de atividade física. E é impressionante, eu digo porque eu também faço uso do telefone, a gente fica ali esperando, e quando tu te depara, tu perdeu 1 hora, não perdeu, mas assim, porque eu não olho, mas tu deixou de fazer alguma coisa que muitas pessoas que não praticam poderiam fazer. Então eu vejo que hoje o principal vilão, né, não é nem mais o sofá, mas é o celular, né? Não o celular em si, né? Mas é a falta de conteúdo. Isso. Se fosse ainda tivesse a pessoa olhando ali coisas relacionadas a um conteúdo bacana, mas às vezes é só bobagem, né? A maioria é só bobagem. Então, né, nesse momento da bobagem ali, a pessoa poderia muito bem, quem não pratica, começar a cuidar um pouco mais. Colocar um pouco mais. Mas fala pra gente, Ju, lembrando aí então desse começo da Top Training, né? Como é que tu lembra do espaço, a estrutura, e vendo hoje, né, o espaço que a Top tem aqui como centro de treinamento, que dificuldade que tu lembra naquela época que hoje, tipo, ela passa batido ou nem existe mais? Uma era da divulgação, né, que hoje a rede social, o stories, o vídeo, a publicação, né, com certeza. Tudo vai mais longe. Antigamente, principalmente, isso era boca a boca, né? Boca a boca, e assim, aí, aqui na cidade tinha a principal meio de vamos dizer assim, de expandir era a revista. Não sei se você lembra da revista Evidência, né? Evidência, pô, famosa. A Evidência. E um dos filhos dos donos treinou aqui, treinou aqui, os dois, né? Os filhos do Ike. Então, era um local onde a gente divulgava a nossa marca, né? Tinha vários vitrine da cidade, exatamente, né? Lojas. Então, assim, a dificuldade em relação àquele tempo, a questão da divulgação, sim,
era muito evidente pela questão da conectividade, né? Todo mundo estava conectado. Hoje todo mundo está conectado. Naquela época era boca a boca, aquela revista ali, e a questão também qual era a facilidade daquela época era que tinham poucas academias, né? Era, na época, no centro ali, a gente ficava mais no centro, né? Primeiro endereço, a gente ficava bem centralizado na cidade, ali no centro de Gravataí. Tinha outra academia que era a Cooperativa do Corpo, né, do Alberto, e a gente sempre foi muito parceiro nisso, né, a gente sempre fala que na questão da não era concorrentes, nós éramos parceiros, porque sabíamos que era o nosso principal concorrente era o Sofá. Então a gente até se ajudava. Eles tinham os momentos dos aulões, fitness, pela né? questão de distância também das academias, sabia que buscavam públicos diferentes do bairro ali, né? Essa questão, e também de cada pessoa encontra dentro do seu estabelecimento aquele, né, tipo da cooperativa ou da Top, se sentir mais à vontade. Exatamente. Também. Cada um tinha um estilo, né? Isso. Academia tinha outro, uns sempre se davam, gostei mais desse ambiente aqui, e tudo certo. Amigos meus treinavam em outras academias, e tudo certo, eu não levava isso pro coração, tá tudo ótimo. Muito bem. E o que te motivou a, né, sair lá da Top Training na época e buscar um novo espaço, a buscar algo mais robusto, buscar máquinas melhores, buscar evoluir? Isso veio, né, quando tu já tá administrando sozinho a academia, né, tem a participação, sim, do teu pai, né, que também foi um alicerce muito grande, né, e é até hoje na tua vida, né, sobre exemplo disso. Mas o que te motivou mesmo a transformar a Top Training para virar uma Top Academia? E aí também passa um pouco por essa fase do cara que saiu da natação, que começou a ser gestor, trabalhar como personal, o coletivo também. Como tu sente isso olhando, né, para o passado? Então, a mudança da Top Training para a Top Academia foi um momento bem complicado, bem difícil. Foi um momento que eu até pensei em desistir, né? Mas como eu te falei, sempre a minha vida foi pautada por pessoas ao meu redor que não são por acaso. Acho que o homenzinho lá do céu lá, né, sempre estava me guiando. Eu acredito muito em Deus e ele sabe fazer as coisas no momento certo. E aí eu tive uma outra pessoa que era uma aluna de personal minha, que ela queria montar um negócio em Gravataí. Ela não era da região e ela se mudou para um condomínio onde eu dava aula, que eu também tinha uma academia no condomínio aqui, e eu dava aula para ela e ela falou: eu quero montar um negócio. Eu falei: o quê? Eu falei assim: não tem nada, eu quero só montar um negócio. Quem sabe então entra brincando. Quem sabe? Na minha academia, tu não pensou? Eu falei: acho legal. E a gente foi criando essa ideia. E ela veio, como minha ideia era realmente, com o tempo, eu e meu pai, como tu comentou, tava falando assim: acho que já batemos no teto, né? Vamos desistir? E aí eu sempre falo isso para todas as pessoas que eu falo como tem aquela dúvida, né? A minha mãe chegou uma vez para mim e falou: meu filho, tu tá pensando em desistir? Eu falei assim: já fiz de tudo, não dá certo. Ela falou assim: mas tu fez tudo mesmo? E eu falei: sim, mãe, fiz tudo. Tá, mas se tu fez tudo, por que tem academias que estão abertas até hoje, que tem academias que têm um volume alto? Por que elas continuaram e tu tá parando? Aí me deu uma pulga atrás. Eu falei: minha mãe não sabe nada. Mas depois eu fui pra casa, botei a cabeça terceira e falei: cara, ela tá certa. Eu não fiz tudo. Será que é só eu que passei por essa dificuldade e eles não? Será que... E aí vem os dilemas de ser empresário e ser professor. Eu tinha cabeça de professor, não tinha cabeça de empresário. Até hoje eu tenho uma conversa, né? Com os dois eus ali. Exatamente, o professor e o empresário. Então isso era muito difícil para mim, porque eu era o meu gestor
Eu era o gestor da academia, eu era o professor da academia, eu era a parte comercial da academia, então era muito complicado para mim isso. Veio essa minha aluna, né, na época veio com a parte de recursos financeiros e a gente veio para essa região aqui. Esse espaço aqui. Para esse espaço aqui, que no primeiro momento, acho bom relatar, quando eu entrei aqui dentro, meu pai olhou para dentro e ele falou, meu Deus do céu, isso aqui é gigante, não tem como a gente trazer para cá. E eu falei, não. Não imaginava o tamanho, era demais pro que tinha. Exatamente. E não imaginava o potencial que poderia se tornar. Não, óbvio, não, hoje a gente até acha pequeno. Ele falava assim, Juliano, como é que a gente vai preencher isso aqui, cara? Não tem como, é muito grande. Eu falei, pai, eu entrei, botei o pé dentro, eu já vi a coisa acontecendo, é aqui. O olhar do professor ali, já imaginando as coisas. Tudo. Eu já tava vendo. Tanto é que quando eu contratei um arquiteto pra fazer toda a parte aqui, ele fez assim, eu falei, cara, não é assim. Não é assim. Daí ele falou assim, tá, mas como é que tu quer? Assim, assado. Ele falou assim, ele é muito sensível, né? Ele falou, cara, se tu já tá isso na tua cabeça, é assim que tem que ser. Não vou poder mudar. Então, assim, eu já tava vendo a coisa acontecer. E realmente, eu botei o pé, eu sabia que era aqui e aqui foi. Que legal. Que tá sendo, né? E a Top hoje tá completando quantos anos? Quase 20? Não, como é que tá na idade? Quando falou quase 20 anos, eu falei assim, como assim? Cara, quase 20, será? Não? Completamos 22 anos. Caraca, 22 anos de idade. Pô, passa rápido, hein? Muito rápido. Foi 10 anos, exatamente 10 anos ali nesse primeiro endereço e 12 anos aqui. Completamos 12 anos aqui do dia 9/7. 9/7. Agora, sim, um mês atrás. Que legal, cara, muito bom. Pra te ver que não desistiu. Não. Teve aquela lição que a tua mãe te passou, né? Perpetuou, encontrou pessoas, né, pra te ajudar, te dar aquele gás. E também, claro, não fez, né, corpo mole, que nem a gente conversou aqui no episódio com o Edivan e com o Edson. Cara, não basta sonhar, tem que acordar e tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não vem nada do céu. Às vezes as pessoas olham pra academia, porque assim... Depois de pronto, pensam assim, esse rapaz aí ganhou... filho de... herdeiro. Não, gente... Pra quem acha que eu sou herdeiro, eu não sou herdeiro. Vai deixar herdeiros, né? Espero que eu deixe alguma coisa para meus filhos, mas assim, eu sempre converso com os meus filhos, porque meu pai ensinou dessa forma, corre atrás do que é teu. Muito bom. Isso aqui é do papai. Isso. Um dia pode ser de você, sim, mas vai fazer por merecer. Exato, e tem que fazer as suas coisas, tem que se criar o seu caminho. Não adianta ficar na sombra dos outros. Tu sabe que falando essa coisa de pai, o meu pai me chamava de guerreiro. Sim. Eu acho que tinha que ter me chamado de herdeiro, cara. Sim. Que, porra, deixou muita coisa. Deixou muita história, muito legado, né? Muita experiência, mas eu até brinco, cara, não era pra ser guerreiro, era pra ser herdeiro. Sim. Né? Porque, o guerreiro a gente tá todo dia lutando aí, né? Mas o herdeiro foi legal ele ter falado isso porque tu herdou qualidades. Não, dele, né? tem com certeza, da minha mãe e do meu pai, né? Que também tem muita coisa que a gente aprende. Né, hoje em dia a gente não materializa, mas sim vive e sente, né? E passa para as pessoas. Eu acho que só quem perdeu um pai, que nem nós perdemos, né? A gente ganhou em vida, mas hoje em espiritual ele está cuidando da gente aqui, acredito que ele esteja os dois aqui, certeza, né? Olhando isso, né? E o pai gostava muito de ti, né? Na época que ele trabalhava conosco aqui, então com certeza ele deve estar... tá feliz aí, tá muito bem. E a gente continua então. E os desafios da expansão, né? Falando, né, também com essa parte de gestão mesmo, tu falou que, né, passou por esses perrengues, momento de desistir, porque hoje o financiamento, o investimento de máquinas, às vezes o aluno está na sala de musculação e quer uma anilha a mais, quer um halteres a mais, mas a gente sabe que a demanda, né, para trazer esse item para dentro da academia tem custo, que às vezes ao longo de meses, anos, vai poder estar se pagando, né? Então tem momentos que tu sentiu o desafio de, cara, estagnou, a gente vai ter que dar um salto mesmo sem saber onde vai colocar o pé.
Sim. Passou isso também, a questão da pandemia, né, Juliano? Sim. Pandemia foi um momento muito complicado. Bom, não precisa falar, né, sobre pandemia, né? Claro, não, mas todo mundo passou todo por mundo isso. teve E todo isso. mundo mesmo, o mundo passou, né? Então, não precisa estar falando sobre... Em relação à Top Academia... Mas em relação à Top Academia foi um momento bem complicado, bem difícil, ao ponto de termos 4 pessoas trabalhando conosco no retorno, porque a gente não tinha depois do lockdown, né? Pouca gente... a gente mantivemos, né? Mas só que a gente estava mais enxuto, sabendo que as coisas não estavam tão bem. Mas, por incrível que pareça, não quero que interpretem mal, mas foi quase que um mal necessário, né? Eu tenho um sócio, né? Que é o Rodrigo, que ele comprou a parte do meu pai, né? Na época, logo que a gente veio pra cá. E a gente conversando, eu e ele, falamos um pro outro, cara, se a gente conseguir passar dessa, não tem nada mais que segure a gente. A gente se encorajou, né? Porque empresário no Brasil hoje é muito complicado, né? Você tem que ter com as rédeas, as contas muito bem. E a gente nunca foi empreendedores ousados. Eu sempre aprendi que, cara, a única coisa que a gente tem na nossa vida é o nosso nome. Então, graças a Deus, eu nunca devi nada para ninguém. Isso é uma coisa que eu levo comigo, né? E quando a gente teve esse desafio passou a questão da pandemia, a gente sentou e aquilo que era a minha menina dos olhos, né? Aquilo que tu também trabalhou muito nisso, que era a área do coletivo, das aulas coletivas, foi nesse momento que a Top Academia teve um divisor de águas. Ela começou a criar uma identidade. Antes ela era uma academia tradicional, academia com musculação. Até por causa da época, eu acho que era a demanda de uma academia de alta qualidade ter. Exatamente. Era as coletivas. Era, pra quem, né, lembra que vai assistir isso aí, a sala da Top Academia, que é o que a gente tá falando, era a maior sala fitness que eu já tinha conhecido na vida. Era bem grande. Então, pô, a gente tem vídeos aí que lembra mais de 50 pessoas fazendo aula de dança. Isso, Então, assim... liberar isso aí... Era muito complicado. Pode ter doído, né? Com certeza, doeu, mas a gente sabia que a sala o comportamento do cliente hoje em dia ele mudou muito, né, em relação às aulas coletivas. As aulas coletivas antigamente a gente tinha grades de horários, né? Das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10 e aquela coisa. Só que hoje o cliente, né, ele não tem um horário, tudo é muito corrido, muito rápido. Exatamente, eu não sei se eu vou conseguir chegar às 7, eu chego às 7h10, é o trânsito, é o horário que eu não tenho mais, acabou o profissional, aquele que tinha um horáriozinho marcado, que acabava, hoje em dia o profissional tá trabalhando tal hora, tá trabalhando no celular, trabalhando no computador, esquece do horário, então a academia começou a perder um pouquinho da dinâmica das aulas coletivas. E também junto com a pandemia, que não podia fazer as aulas coletivas, eu comecei, vou unir o útil ao agradável. E é nesse momento, e tem muito a ver, porque tu trabalha hoje na Ironberg, a Ironberg já estava bem consolidada, mas não tinha tanta publicação, não tinha tanta badalação. Na época não tinha, não. E eu peguei olhando assim, e eu tenho umas coisinhas assim que eu vou atrás, eu gosto de dar umas crafunchadas, eu tenho umas ideias assim meio malucas, e aí eu peguei e falei, Rodrigo, é isso aqui. A gente tem que deixar de ser uma academia e ser um centro de treinamento. E quando ele olhou pra mim assim e fez, cara, é isso. E eu falei, então, vamos fazer. E só eu falei, cara, o que a gente faz nessa sala de ginástica? Vamos tirar. No mesmo hora eu já liguei para um amigo meu que trabalha com essa parte de uma parede de gesso, né? De parede ali. Exato. E eu falei, vem tirar. E ele ficou apavorado até. Mas já? Não, se é para fazer, eu falei já. E já tiramos e abrimos tudo. Sim, tem um carinho pelas as aulas coletivas, mas foi um mal necessário e graças a Deus foi a melhor decisão aí, decisão, né? Que eu fiz até nos últimos tempos. Posicionamento que a academia teve. Não tinha como ser um centro de treinamento tendo aquela sala ainda não desocupada para alguns horários, para algumas coisas assim. Era espaço perdido, né? Exato. Assim, a gente tinha uma sala muito ociosa, porque a sala de fitness ela acaba sendo uma sala ociosa, 1 metro quadrado que em algum momento ele em atividade, ele comporta uma pessoa cuidando de várias, né? Mas e é um ambiente muito alto astral. É bacana. A
tribo que é da sala de ginástica, da tribo das aulas coletivas, é muito legal. Agrega bastante. É um mundo à parte da academia. Exatamente. É um coletivo mesmo. Isso. Cria uma identidade, é muito bacana, mas a gente teve que tomar um passo e a gente não fez errado. Eu não tenho aquela parte assim de perdemos isso, não. Foi bom enquanto durou e pretende botar? Não pretendo colocar. Por quê? Porque o nosso tá muito tá dando certo assim, é o novo caminho, né? Exato, o novo caminho. E se, claro, se as coisas começarem, o mercado começar, a gente também tem que entender o mercado também. Hoje, não é louco, né? Também. Hoje a gente vê, né, lá em Floripa, o mercado do fitness realmente está se tornando em estúdios fechados só para aquilo. Exatamente. Então, não seria daqui a pouco da Top Academia ter um espaço de bike, sim, de spinning, só Top Academia Spinning, né? A pessoa vai lá, agenda, faz o horário lá. Existe muito né? isso lá Existe fora, muito isso, né? Então, locais só para dança, locais só para ginástica. Nichado, só ali. Não mistura mais com a musculação. Exatamente. E é uma coisa que tu sabe, né? Sempre falava isso também há muito tempo para mim, que a base da vida, a base do corpo, a base do resultado, da estética, da saúde é a força, é a musculação. Então isso não vai mudar. Não vai. Pode melhorar? Vai. Pode. Exato. Né? Vem melhorando, mas... Ninguém vai substituir a carga. A carga é importantíssima para nós obtermos aquilo que fala que é da poupancinha, né? Sim. Cada treino é uma moedinha dentro do porquinho lá da poupança. Tá. E quando é que tu percebeu que a academia começou a se tornar uma referência em Gravataí em relação a isso? Ou hoje, claro, já está consolidado. Mas quando tu fez essa divisão, fez essa separação, organizou, começou a ter público vindo, porque já ganhou um espaço a mais, pôde, né, prospectar mais clientes por causa da área, mais equipamentos. Teve qual momento que tu sente que isso, cara, me tornei uma referência? Abrir um nicho diferente das demais. Tem isso? Tu sentiu isso? Sim. A Top sempre foi uma academia conhecida aqui na região, né? Todo mundo fala, a Top. Tanto é que era Top Training, e botamos Top Academia, porque os clientes iam lá na Top, e aí a gente falou, vamos botar o apelido, não, Top Academia, vamos simplificar, e ficou assim, né? Onde eu percebi que a Top ficou uma referência, eu noto assim, eu ainda dou aula para alguns alunos particulares, ainda tá no chão aqui. Isso, eu gosto. Às vezes eu penso, vou dar uma parada, mas eu dou aula só para conhecidos meus. Assim, eu dou aula pra minha vizinha, eu dou aula para os meus amigos, eu gosto, né? Então, às vezes, as minhas alunas, que são meus amigos, falam assim, Juliano, a academia tava na manicure, tava no cabeleireiro. E falaram da tua academia. Porque a academia era top, que tá muito legal lá. E ela fala assim, fiquei só escutando pra ver o que ela fala. Pé ali pra saber. Aí, no finalzinho eu falo, eu tenho um personal com o dono daquela. O Juliano é super legal. Aí eu começo a ver que a Top tá fora das quatro paredes aqui, né? E daí quando as pessoas falam e o meu objetivo não é ser a melhor academia, mas sim ser reconhecida por aquela pessoa como a melhor, pra mim já era a minha missão. Ser reconhecida. A meta, né? A minha meta era ser reconhecida como a melhor. Ser a melhor é muita pretensão, mas ser reconhecida por alguém, isso já me deixa muito feliz. Então, e falando também dessa parte da estrutura que a gente está aqui na sala de poses, que a gente conversou nos bastidores ali, essa inovação, né, que hoje, para quem tem, né, um centro de treinamento que nem a Top aqui, que recebe atletas, pessoas que gostam do fisiculturismo, vivem esse lifestyle, essa parte da inovação, né, de equipamentos com uma ergonomia, né, própria dita, com melhor aproveitamento do exercício, do peso, essa estrutura, né, com esse alto nível, moderna, reestruturada, que tu assim se sente realizado com isso? Tu sente realmente tá bom agora, vamos segurar, ou cara, dá para melhorar mais? Eu acho que a gente sempre pensa que mais, né? Acredito te conhecendo, sim, mas
Como tu percebe isso realmente do aluno aqui do dia a dia dando feedback? Porque, como eu falei, isso aqui é uma inovação, mas não deixa de ser uma coisa que já meio que obrigatória. Assim, começando pela sala de pose, né? Que a gente Sim, tá aqui hoje, tá né? aqui, linda, né? Eu falei aqui no outro episódio, já dá vontade de botar aqui a roupa, fazer umas poses, fazer uma coreografia, porque realmente... eu já não posso fazer, porque senão eu vou passar vergonha. Não, dá pra fazer sim, faz um duplo bíceps aí que dá. Mas assim, boa. E pro podcast ficou maravilhoso. Sim, deu certinho, né? Porque a gente tava pensando no dia que a gente podia fazer na sala ali do nosso escritório, ou de repente podia fazer até no meio da academia, até pra dar aquele movimento. Eu comecei a pensar, sabe quando chegou aqui, eu tava tudo falando, que sacada. Antes de te cortando, até a galera que vai estar escutando aqui, a gente tem, né, a edição do áudio lá, tudo, mas se escutar a música, um pouquinho barulho de anilha, porque a gente tá no meio da academia, a academia tá bombando, cara. Verdade. Cheguei ali cedo, sabadão, a galera tá aqui treinando muito bem. Então... Esse é o propósito. A academia cheia. Ali tem gente que não gosta de academia cheia porque não tem como. Mas graças a Deus a nossa academia fica cheia e ainda comporta tudo. Sala de pose. A sala de poses foi O Edvan estava aqui, né? Como a gente começou com essa questão do centro de treinamento, a gente começou a ver esse tipo de cliente, de público, né? Que busca a questão do fisiculturismo. E aí tem um amigo nosso, que foi o Paulo, né? Paulo, nosso colega, foi inspirador, provavelmente. Com certeza, o Paulão. O Paulo. Professor Paulética, né? O Paulo Careca, a gente não fala. E meu compadre, meu amigo, foi meu professor, foi meu inspirador. Eu tiro muitas características de trabalho dele, né? Não sempre falo isso pra ele. E ele chegou pra mim e falou, Juliano, ele tava em São Leopoldo, ele voltou pra Gravataí. Ele falou, cara, sabe se não bota uma sala de poses? Sala de poses? Que isso, né? Não tem lugar nenhum. Eu falei, não preciso disso pra quê, né? Não tem público. Não tem público pra isso, mas tinha. Aí, mas sabe que o cara sempre tem aquele negócio da negação? Né? Aí eu cheguei, mesma coisa com o meu sócio, Rodrigo. E o Rodrigo é do financeiro, né? Imagina o financeiro falou assim, Rodrigo, eu quero vamos fazer uma sala de poses? Ele, sala de poses? Tá louco? Só que ele falou, cara, por causa disso, ele mesmo, tá certo, vamos fazer. Aí a gente começou a orçar, começou a fazer, e aí, brilhou. E muita gente vem aqui na academia, se matricula na academia só para utilizar a sala de poses, cara. Cara. Teve uma personal que ela dá aula em outras academias que ela se matriculou. A Débora, se não me engano, Débora Barraço. Ela veio aqui, até competiu, se não me engano, nos Estados Unidos. Ela veio aqui só para utilizar a sala de poses. Eu falei, não, precisa só usar a sala de poses, pode treinar também, né? Sim. Mas ela veio só para essa questão mesmo de utilizar o espaço para fazer a questão das poses. Então, assim, foi uma inovação. A gente... eu gosto sempre de conhecer várias academias, né? E sempre tiro alguma coisa. Isso aqui é legal. E eu fui numa academia em Farroupilha, né? E a gente foi visitar uma academia em Farroupilha, em Caxias. Por sinal, olha o nome da academia que os caras tinham: Top Training. Não é por acaso. Eu falei, cara, não é possível que a gente veio numa academia, o nome da academia é Top Training, cara. Olha só isso aqui. Quando eu olhei, cheguei a me arrepiar. E a gente foi conversar com ele, com o proprietário. E aí ele falou o seguinte, Juliano, sabe qual é que é a diferença de uma academia boa para uma academia incrível? Eu falei, o quê? Os pequenos detalhes. É os pequenos detalhes que tornam uma academia boa para uma academia incrível. E eu guardei aquilo e eu comecei a catar isso. Um detalhezinho, são pequenos detalhes. Não é aquela máquina que veio lá, não sei da onde. Não. A esteira que faz... Não. É um detalhe. Às vezes Vou dar um exemplo, tá? A gente colocou no nosso banheiro, até sabendo aqui do lado aqui, ela sabe, ela passou por isso, ela tava nessa visita, a gente olhou
tinha dentro do banheiro um rolinho um saquinho desse supermercado, sabe? Tira bota fruta. De fruta ali, saquinho de plástico. De plástico ali. Rolinho. Isso aqui pra gente botar pros alunos pegarem e botar suas roupas sujas. Ou a toalha molhada, que depois sai do banho, né? Não joga dentro da mochila, bota dentro do saquinho. Eu achei fantástico. Coisa simples. Fantástico. Eu falei, por que não colocar? E hoje tem. A gente coloca pequenos detalhes para as mulheres lá, secador de cabelo, sabe dizer, um espelho de aumento para fazer o seu make ali. Também tem os mesmos saquinhos lá também. Vou cutucar aqui antes dele continuar. Tem rabicó para as mulheres? Cara, tem, né? Sabe? Tem. Então, pô, isso aí ajuda bastante as mulheres que precisam de rabicó. Exato. Pequenos detalhes que a gente vê que... E aí, sabe o que é o mais legal? A gente sabe que a gente tá no caminho certo. As pessoas vêm falar pra mim assim, Juliano, tu abriu uma filial? Eu falei assim, não, porque os caras copiaram, então a academia tá igual a alguma que abriu assim, assado. Eu falei, então é sinal que a gente tá no caminho certo, tá sendo copiado. Mas não tá tudo certo. Copiar as coisas boas é importante, né? Não, muito bem. E como é que tu escolheu os equipamentos que hoje tem aqui pela academia? Tu seguiu uma tendência do mercado, tu foi pelo feedback dos alunos, né? Fora essa questão de buscar fora de outros centros de treinamento, as academias em outras cidades, né? Outros estados, assim. O que tu hoje traz pra Top? Assim, a gente sempre teve uma relação muito comercial com vendedores aqui da nossa região, né? De equipamentos. E hoje a nossa principal marca de equipamentos que a gente utiliza aqui na academia é a Vulcano, é uma empresa de Ijuí, e o que me chamou muita atenção, né, foi o atendimento deles. O atendimento, vou dar um exemplo, tá? José, que é o proprietário, ele veio, é uma empresa bem grande de equipamentos, bem grande de Ijuí. Ele veio me conhecer. Ele veio até aqui, ele veio escutar quais eram os meus desafios, quais eram os meus problemas que eu tinha aqui. Ele escutou e levou e me deu o retorno. Isso fez uma diferença gigantesca. Ele fez um trabalho personalizado na Vulcano para trazer os equipamentos que ia atender realmente a tua necessidade. Não ia encher a sala de equipamento que talvez ia ficar obsoleto. Sim. Até para te fazer a troca também. Exato. A gente testou outros equipamentos. Teve equipamentos que a gente falou assim, não deu certo. Mas a gente não vai acertar em todos, né? A gente pegou, trocou e tudo certo. Equipamentos que deram um problema estrutural que em qualquer outra empresa pode acontecer. Começa com carros de alto padrão, acontece um problema, pode acontecer com uma máquina também, ainda mais com uma máquina que carrega um peso. Eles na hora trocaram o equipamento. Eles vieram aqui, não, tem uma pecinha desse tamanho. Uma peça desse tamanho. Eles falaram assim, não te preocupa, a gente não vai arrumar essa peça, a gente vai tirar uma máquina nova. Vai trazer uma máquina nova. Eu falei, mas não precisa. Não, isso era uma máquina nova. E eu falei, então, essa seleção de parceiros, não que os outros não não conheço tanto os outros, mas essa casou muito bem. Muito bem. São equipamentos que têm uma estética bacana, uma ergonomia bacana, tem uma biomecânica boa. Importante claro, isso. Existem maiores e tem um custo-benefício também muito bom. Então a escolha foi assim, foi muito de um parceiro, de um vendedor que já tinha um contato, ele nos apresentou e as coisas foram acontecendo, e outra facilidade também de ter esse canal direto com o proprietário da empresa e saber quais são as demandas e saber da realidade da academia e conhecer. Eu acho muito legal saber. Claro, eu não estou falando mal aqui de academias de rede, deixa bem claro isso, tá, pessoal? Não é isso. Mas tu ir no local e saber que existe um dono ali, que o cara tá ali olhando detalhe por detalhe, isso faz uma diferença abissal, né? Porque tu tá ali, a pessoa pode conversar contigo. Lógico, se eu tivesse 10 academias, eu não conseguiria fazer isso, é óbvio. Por isso que eu não falo mal, eu gostaria de ter 10 academias, tá? Mas não é o caso. Então, se eu não tenho, eu acabo fazendo isso. Então, isso também é um diferencial aqui da Top, porque eu tô sempre aqui. Todos os dias, não fico o tempo todo, mas algum horário do dia eu vou estar sempre aqui conhecendo. Às vezes eu fico até meio assim, né? Chego de noite, porque de noite é um horário que eu não estou ficando muito, mas eu ficava bastante. De noite eu chego aqui e as pessoas falam,
Não sabia, até então não sabia que eu era o dono da academia, né? E eu sempre falo assim, o dono aqui não é importante. Aqui vocês têm que se sentir quase que donos, porque se vocês cuidar como eu cuido da minha academia, tá tudo certo. Então sintam-se donos e cuidem dela por mim. Legal, muito bom. Gente, a gente tá falando da Top Academia, mas eu tenho que falar, né, do patrocínio aqui que a gente tem, da parceria com a Matéria Prima Suplementos, né, que grande maioria dos alunos aqui da Top compram a matéria-prima, que é a rede, eu acho que, né, mais abastece o corpo da galera aí, que todo mundo vai ali, tem um desconto bom, tem um valor bom nos seus produtos. Aqui pertinho. Então, pertinho aqui da academia. Então, a Matéria-Prima Suplementos Gravataí e a Matéria-Prima Suplementos Alvorada, né, presentes aqui na região metropolitana, tem os produtos da linha própria, né, da MP Suplementos. Então, tá aqui fazendo parte hoje desses episódios aqui do Guerreiro Cast, juntamente, né, com a Top Academia que cedeu o local aqui, a gente tá fazendo. Combinou, né? Preto com amarelo, né? Todo temático, né? Muito bom. E aqui a gente já deixou para, né, deixar mais bonito aqui ainda o episódio com os overall aqui, o troféu do Edson, do Edivan, né, fizeram parte do outro muito legal, é muito legal. Mas isso aqui é conquista também que vem por causa que tem a Top Academia. Exatamente. Que é uma rede, né, que vai puxar uma... Não tem como ter atleta sem não ter treinamento. Exato. Sem não ter treinamento não tem como ter academia. Tem que ter as ferramentas, né? Os profissionais, as ferramentas e a obra de arte que são os atletas. Né? Chegar lá no final, ter o corpo... perfeito, né? Esculpido pro palco. E é muito legal essa parte, assim, eu sempre converso muito com o Edivan e com o Edson. O Edson um pouco menos, porque o Edson ele tá mais voltado, dá aula também, mas ele tá mais voltado como atleta, mas o Edivan como um profissional super qualificado, como o bem falou, eu converso muito com ele. Converso muito, cara, o que precisa, o que tu pode colocar, que a gente pode colocar mais aqui? E eu converso muito com ele e isso faz a gente crescer mais. Ter também essa questão da humildade, dizer, é porque eu sou o dono. Não, a gente tem que estar sabendo que eles sabem muito mais, às vezes, no chão ali, do que nós mesmos aqui. E falando assim sobre o centro de treinamento, né, que ele diferencia das demais academias, a gente só entrar aqui já percebe. Eu lembro, eu não sei se está acontecendo, mas as outras vezes que eu vim aqui, passava ali a recepção, tinha uma fruta, né, de bom dia ali pro pessoal, eu acho que ficava ao longo do dia ali, fazendo a reposição, isso grátis, né, tá ali pra pessoa poder se servir, né, comer ali de pré-treino ou pós-treino, então isso já era um detalhe que eu já achava muito massa, um sofá, uma recepção grande, um espaço que vira um social ali, pode sentar, esperar, né, o companheiro, alguém terminar o treino, uma parceria ali, esperar para ser atendido, e tu já sentar ali e ficar olhando a academia, né, isso também já é uma coisa que para quem está iniciando, vindo a primeira vez na academia, já sentir o espírito, a energia, isso eu acho que é um diferencial bacana, mas o que eu tenho que complementar, o atendimento dos profissionais e dos estagiários, né, que hoje e que já passaram por ti, que é um time grande, porque a galera conhece a Top Academia, mas também conhece a Top como uma academia escola. Sim. Sim. Eu fui um dessa escola, né, até esses dias eu comentei que eu era da galera da prancheta, papelzinho, lápis, borracha e 10, 15 fichinhas ali, rodando a sala. Então, é uma grande escola, sim. Mas, como a gente falou de equipamentos, tudo, o diferencial sempre vai ser o atendimento. Isso é verdade. Né? Assim, hoje em dia, né, a gente sabe que o mercado, né, tem a parte ali das consultorias online, tem personagens, né, ok, certo. Mas, realmente, assim, os colaboradores fazem toda a diferença. Desde a pessoa que está limpando, né, a pessoa que atende ali a recepção, os vendedores, os consultores de vendas e os professores, os estagiários, os professores, né, que é a nossa coordenadora de vendas também, nós temos muito cuidado na seleção do time, né, porque precisa ter uma identidade, a gente precisa ter um DNA
da academia, precisa ter isso. Então isso faz uma diferença gigantesca na hora do atendimento e é perceptível pelos clientes. Eles veem que tudo tá convergindo, né? Então, o atendimento, todas as academias se perguntar, é o atendimento. Qual é o teu diferencial? É o atendimento. E eu acho que o atendimento é uma coisa que tem que ser básica, né? Então não pode ser uma coisa assim, que isso aqui é o meu diferencial. O diferencial é muito complicado hoje. Eu acho que hoje o diferencial é fazer com que... Eu tenho um grande lema aqui na academia. É fazer o seguinte, isso todos sabem aqui na academia, é fazer com que os alunos gostem de praticar atividade física. Porque ele, gostando, ele retorna, e ele retorna uma retroalimentação. Não vamos ser hipócritas aqui, isso aqui é uma empresa, a empresa precisa das suas renovações, precisa das suas matrículas, porém, saber que o nosso propósito é fazer com que os alunos aderem a isso. Tanto é que nossos alunos, quando eles não vêm na academia, nossos consultores ligam para saber o que está acontecendo. Deu ali 2, 3 dias, já aparece para nós. Cara, tá tudo bem? Problema de saúde, viagem. Exatamente. O que a gente vai fazer? Diferente de outras isso academias. Desde quando eu era professor aqui, Exatamente. Eu lembro disso. Com certeza. A gente tem que ter essa questão do cuidado, porque a gente está trabalhando com sonho. Às vezes, quando o primeiro aluno chega ali na academia, que não falou da banana, da energia, chegar ali. Eu sempre coloquei o seguinte, como é que eu gostaria de ser recebido na casa de alguém? Eu vou receber essa pessoa da mesma forma. Então, quero que as pessoas pessoas entrem na minha academia e sejam bem recebidos. Então, por isso, esse todo, né? Então, o corpo de colaboradores aqui, eles já sabem desde o começo como funciona. Eu acho muito legal porque tem outros professores que trabalham em outras academias e quando saem daqui, não sei se vocês sabem, saem daqui para me agradar ou não, né? Mas eles falam assim, Juliano, eu tô saindo até para um lugar melhor, para galgar um outro, eu fico super feliz por isso, porque ele tá indo para um lugar melhor, né? Para um lugar, às vezes, para dar aula de personal mesmo, né? Teve sua trajetória aqui, e eles falam que foi o melhor lugar que eu trabalhei. Eu falei, cara, isso aí pra mim já foi suficiente, fez a minha parte. Porque também é uma academia formadora. A gente trabalha com estagiários, também com professores também. Então, saber que a gente também faz parte da história de um profissional, isso pra mim é muito importante, porque eu também trabalhei numa academia, foi minha primeira academia, e até hoje eu tenho muito carinho por ela, né? Então, tudo que nessa academia eu tinha dificuldades, eu falei assim, eu vou trazer o que eu tinha dificuldade, vou facilitar aqui, né? Então, eu acho que essa parte de atendimento vai muito da questão do DNA da Top. Legal. Né? Essa pergunta que eu vou fazer para ele não tá no script, mas eu acho que é importante ele como gestor, como, né, coordenador, como uma pessoa que cuida das pessoas, é um cara que é muito humano, a gente sabe disso, mas o que tu vê hoje sobre a saúde mental e cuidado com os funcionários de todos os setores, e qual seria, né, como a Top faz isso e qual o modelo ideal de cuidado de quem cuida dessas pessoas tu acha que todas as academias deveriam ter? Porque eu vou ser sincero, conheço muitas academias e parece que primeiramente é só o cliente. Posso dizer que aqui é o contrário. A gente trata melhor os nossos colaboradores do que os próprios clientes mesmo, porque a gente sabe que a gente tem o cliente interno e o cliente externo. O cliente externo é o nosso aluno. Nosso cliente interno, nossos colaboradores. Então, assim, claro que a gente sabe os nossos objetivos, a gente é muito firme nos nossos propósitos, nas nossas metas, mas, que nem eu falo, falar de mim é muito complicado. Mas eu sei das dificuldades. A gente não é máquina. A gente sabe que cada pessoa é um indivíduo. Cada pessoa tem seus problemas, sabe? A gente fala assim, não é para trazer problemas para cá. A gente sabe que todo mundo tem só que a gente entende,
trabalha isso junto, né? Se a pessoa não tá legal, a gente até fala assim, cara, não tá legal, não te preocupa, a gente não vai te demitir, porque olha, deu uma freada aqui que eu vi. Fazendo um drift aí na frente, rapaz, caramba. E aí, eu tenho esse cuidado muito grande, porque são eles que lidam com os nossos clientes, né? Graças a Deus, a gente não passou ainda. Tem pessoas que vêm com uma carga negativa muito alta, os clientes. Sim. E aí já vem como lidar. Né? E saber como lidar com isso. E se tu não tem um respaldo por trás e tu tem um gestor opressivo, né? Porque, desculpa te interromper, mas eu já escutei relatos de pessoas que vão com medo de trabalhar porque parece que estão sendo vigiadas e estão fazendo o tempo todo errado. Não. Né? Tipo assim, cara, trabalho e parece que assim, ó, cara, não posso falar, não posso fazer, tem que ser, e o fulano falou que foi o fulano que mandou porque eu não posso fazer isso, sabe? Não tem um conforto mental, então assim, tu entra já querendo ir embora porque não tá, né, sendo valorizado como pessoa ali, como profissional também, né? Eu valorizo as pessoas da mesma forma que eu gostaria que me valorizassem. Então, assim, às vezes, né, a gente não consegue, tá toda hora conversando, claro, mas eu sempre... Cada colaborador, a gente mostra para ele qual é a essência da Top, quem é a Top, como a Top foi construída, né, para a pessoa entender onde é que ela tá. Senão as pessoas vão pensar assim, tá, mas tô aqui, é frio. Sim. É frio. Quem é isso? Eu estou aqui só por um momento? Só que eu estou para fazer o quê? Qual é o meu propósito aqui dentro? Será que realmente eu estou desempenhando? Né? E se não estou desempenhando... Eu tenho uma frase que muitos sabem. Essa tu vai ter que olhar para a câmera e dizer então para a galera. Olha aí que essa vai virar corte do Instagram, hein? Eu acredito muito mais nas pessoas do que elas mesmas acreditam nelas. Várias pessoas... Vários colaboradores aqui na academia, eles não conseguiam performar e achavam que o problema era eles. E eu falei, vamos lá, eu tô contigo, eu vou te ajudar. Né? E as pessoas não acreditam nela, sabe? E eu falo, se alguém consegue chegar, aquela história, se alguém chegou na Lua, conseguiu chegar lá, por que não? Só basta um pouquinho mais de dedicação. Ou um pouco mais. Eu vou estar aqui para te ajudar. Se tivesse algum colaborador aqui do meu lado, Sabrina tá aqui do lado, que não tá aparecendo aqui. Não tá aparecendo ainda. Mas ela vai ter que continuar essa história aí, vamos ver. A gente ontem mesmo tava falando sobre isso. A gente falando sobre negócios e eu falei para ela, não, vem cá, vamos treinar isso como a gente... Falando sobre desempenho, falando da análise de desempenho, né? A gente tem nossas reuniões e ela falando sobre os resultados. Como ela poderia melhorar a forma de apresentação dela, que não é que o modelo dela esteja errado, mas com que essa apresentação fique melhor para eu e o Rodrigo analisarmos e, cara, esse aqui é o caminho que a gente vai fazer agora, entendeu? Porque a gente tem nossas reuniões para entender, tem as nossas reuniões para entender um pouquinho nós quatro, né? Eu, Rodrigo, Sabrina e Thaís, Thaís coordenadora técnica, Sabrina coordenadora da área comercial, Rodrigo financeiro, administrativo, e o Juliano só fala. Só de todo. Eu faria um pouquinho. Eu não tenho um setor fixo, eu entendo um pouco de cada coisa e vou ajustando, né? Então, é um pouco isso. Eu acho que o ser humano, ele tem que ser tratado com dignidade, sem pressão. E se ele não quiser continuar aqui com a gente, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Os números dizem por si só. A gente não faz pressão. A gente só combina. O combinado nunca sai caro. Tá aqui, tem que fazer isso. Não deu certo? Cara, tudo de bom, fica tranquilo. Se eu puder te ajudar. E eu já acabei desligando funcionários, mas não porque ele era uma pessoa má, não era isso, é porque não performou mesmo, se sentiu, e eu indicar para outras pessoas, porque de repente do jeito ia se encaixar, então não é assim, não pega que não funcionou, não é bem assim, entendeu? Muito bem, gente, o Juliano não falou, mas ele me demitiu sim, tá? Mentira, tô brincando.
O dia que a esquerda foi embora das aulas, tinha um monte de aluno, vai embora, porque as aulas não sei o quê. Eu falei, cara, a culpa não é minha, a culpa é dele que foi embora. A questão da pandemia, né, veio e teve o divisor de águas aí, que eu acabei, né, como era só professor de coletiva, então teve a academia, né, não tinha mais as aulas devido à pandemia, voltou, a gente dava aula de máscara, né, fazia todo aquele protocolo, tudo, mas claro, surgiu a oportunidade de ir pra... Mas você lembra que eu te falava, academia, né? Sim, isso aí. Eu falei, tu não é um professor de Zumba, na época tava Zumba, né? Zumba, isso. Tu não é professor de Zumba, tu é um profissional de educação física. Exatamente. Então, não te rotula. Exatamente. Eu lembro disso, cara, eu tenho um sonho e eu quero, daí tu começou a te lançar no YouTube, fazer um canal, eu falei, cara, sucesso, torço por ti, mas ainda, e eu fico feliz porque quando eu olho as tuas postagens, tá lá na Ironberg, eu falo, cara, eu não tava errado. Não tava errado. Ele dizia assim, cara, tu vai andar com 7 roupas dentro da mochila, vai ficar trocando toda hora, vai ter que lavar a roupa toda hora, não sei o que, tu vai ver a desgraça que é ficar trocando roupa. Desgaste. O desgaste do corpo, horas e horas, né, dando aula ali. Eu dava 6 aulas de ginástica por dia, né? Era aula de pump, combat, RPM, body jam. Eu falei, a minha esposa ainda pergunta às vezes assim, tu não tem saudade? Nenhuma. Caramba. Eu não sei, tipo, assim, eu sinto saudade da energia. Um pouquinho ali, a música, legal. Não, foi muito legal, deixa eu contar isso aqui. Minha filha tava olhando assim, eu tava num aniversário de 15 anos, e minha filha tá com 11, né, ela fica pensando no aniversário dela, né. Aí ela tava lá, e daí era um aniversário do conhecido, e eu comecei a dançar. Ela tava dançando. Body jam, né? Umas musiquinhas, e eu comecei a dançar do lado dela. Ela falou assim, papai, que vergonha, papai. Aí eu falei assim, vergonha? Vergonha os pais das outras lá que eu tô dançando, que eu tô dançando. Eu tô brincando pra ela. Vou te mostrar, filha, como é que eu dava aula. Ela pegava assim, papai, eu ia dar muita risada dessas aulas assim. Eu falei assim, pois é, filho, mas o papai dava as aulas assim, ó. Daí eu botei lá o body jam, que eu dava as aulas, que pra mim é uma das modalidades mais complicadas de estudar. Difícil pra caramba, né? E eu falei assim, ó, filho, eu dava essas aulas aqui. E ela, sério, papai? Sério. Ainda bem que não mais, né, pai? Não mais. E hoje mudou muito, né, essa questão da dança, das aulas, do YouTube, do TikTok. Sim. Né? Então tá bem diferente. Da minha época pra agora, eu olho assim, caramba, não dá mais. Não, é diferente, é diferente. Mudou. O mundo tá mudando rápido. Sim, né, só a nostalgia, né? Que a gente às vezes escuta as músicas e eu digo assim, essa eu dava em aula. Aí sai a coreografia, eu lembro alguma coisa e aí eu mostro. A minha esposa olhava coisa ainda. Tá tocando rádio, assim, toca uma música da época que eu dava aula e ela olhava assim, voltou no tempo. Eu falei, mas... E como é que foi, né, sair dessa parte de professor, hoje tá mais como gestor, ainda como personal em alguns momentos. O que mudou, né, na tua cabeça para realmente, cara, eu sou um dono de um centro de treinamento e eu tenho que ter esse posicionamento no mercado, né? Sim. Diante aos colegas de academia que são donos de outras academias, como tu falou, que são parceiros, assim, como é que tu lida com isso, assim, como ser o empresário? Assim, a gente está em constante evolução, né? Mas o cenário hoje brasileiro, né, que também é inconstante, difícil, né? Eu não digo nem no empresário hoje em dia no Brasil, ele, né, é um ser resiliente demais, né? Ele é um ser muito corajoso, ele dorme na incerteza. Ele dorme no travesseiro da incerteza, acorda outro dia sem saber o que vai acontecer. É sempre um dia novo aí, porque não sabe o que pode estar mudando enquanto está dormindo. Olha o que está acontecendo no nosso país hoje, né? Então, assim, a gente tinha uma ideia de negócios esse ano, uma ideia até de expandir e recuamos. Uma coisa é ser corajoso, outra coisa é não ser inteligente, né? Tem que saber a hora certa. Às vezes até a hora certa de atacar no momento difícil é uma estratégia. Mas será que é o meu momento para fazer isso? Não sei. Então, assim, a minha grande virada de chave, quando eu mudei a forma de ser professor para gestor, foi aquela conversa que eu tive com a minha mãe. Que eu falei anteriormente. Fez tudo? Aí eu falei, não fiz tudo. Eu sou um dono de academia professor.
Eu não sou um empresário. Eu não sou um gestor. Então, assim, aí começou a minha busca por conhecimento. Estudar. E aí, sim, as coisas começaram a melhorar. Né? Ainda hoje eu tenho muita dificuldade ainda. Não vai pensar que todos, quem diz que sabe, é o princípio do fim. Sabe, dizer que sabe tudo, porque é uma constante evolução. É uma constante evolução e a gente tem que ser muito resiliente. As coisas que a gente no passado estava dizendo não, hoje já está dizendo sim. Né? E vice-versa. Então, assim, tive muitas, como eu falei, sempre fui rodeado de muitas pessoas que gostavam de mim, que me rodeavam, que me deram muito direcionamento, né? Eu tive uma aluna minha que era psicóloga, que foi também uma coach, assim, tanto minha quanto do Rodrigo, né? Uma coach empresarial, assim, que trabalhava com altos empresários, né? Não é esses coach, era um coach raiz daqueles da antiga e ela passou muito conhecimento. E aí, para uma sociedade, o alinhamento desses dois, quando tem 3 pessoas, é fácil, porque sempre tem um voto de Minerva, né? Agora, quando são 2, é aquela, né, um puxando por lado, aquela coisa assim, né? E a gente saber que a gente está alinhado, né, os dois estando alinhados no mesmo propósito, e saber que cada um tem seu papel. Exatamente. Eu sempre brinco, o Rodrigo, que é da área comercial, né, na área financeira, administrativa, ele chega, eu não mexo em dinheiro, eu não sei, ele só fala assim, Juliano, tanto, eu sei quanto é que a academia fatura, a gente conversa sobre a parte, mas se eu vou comprar um parafuso, eu comunico com ele. Rodrigo, estou comprando uma coisa aqui para a academia. E eu comunico ele. Eu não faço absoluto... Isso que eu sou o dono da academia, né? Estou mais tempo, tudo. Sim. E eu não compro uma água, e é água mesmo. Às vezes eu vou pegar água para a academia sem comunicá-lo. Estou comprando tal coisa, e tá tudo certo. Então, a transparência, né? Como é que é o respeito pelos colaboradores. Muita gente fala assim, eu sou amigo do Juliano e não sei o que, e vem aquelas tarinhas de miguezinho para pagar menos, né? O pessoal já sabe. E eu falo amigo do dono. Achando que... Eu falo assim, eles sabem, eles têm mais alçada de desconto do que eu mesmo. Eu dou o preço que tá e acabou, porque se eu começar a ficar nisso, vira uma bagunça. Então, quer conversar? Tá aqui o telefone da Sabrina, das pessoal da área comercial. E vai. Aproveitando essa deixa, fala pra gente o @ da Top Academia, então, Juliano, pro pessoal seguir lá no Instagram, seguir, né, nas redes sociais aí, quiser falar o teu também, pode ficar à vontade. Conhecer, né, o centro de treinamento aqui de Gravataí. O @ da academia é @Top Academia _ e o meu é @JFC Personal. Muito bem. O meu tá bem devagarinho, eu não sou um cara tão assíduo aí das redes sociais, mas a academia, quem quiser seguir lá, mas a academia, Top Academia _ a academia tá sempre postando ali, sempre fazendo conteúdos também motivacionais, de datas especiais. Sim. Que é uma coisa que a academia sempre enraizou isso, tanto lá no fitness, né, de fazer eventos em cima de datas assim. Sim. Então, e colocar os professores a divulgar, falar, sim, dar dicas, então isso é muito academia, bacana. Né? São os profissionais que tocam, né? Não é as máquinas, legal, né? A academia são as pessoas. Né? Exatamente, muito bom. E assim, a gente estava falando aqui, né, que empreender no Brasil não é fácil, né, principalmente no fitness exige coragem, exige garra, mas para essa galera que está chegando agora, né, porque o curso não parou, a galera está estudando, está vendo o hype de hoje, que é cuidar da saúde, cuidar da terceira idade, né, cuidar das pessoas através do exercício físico. Que conselho tu daria para, primeiro, o cara que está querendo virar personal, né, que é a ponta do professor, sim, né, passa pelo estágio, passa pela sala, mas sonha em ser o personal ali, né, e para o cara que busca mais, busca ter como referência assim a Top e também ter o seu espaço.
Bom, pro profissional, né, eu digo o seguinte, que queira. Tem muitas pessoas que acham que porque gostam de treinar, vão gostar de ser professor. Legal, vai acontecer. É um ambiente que ajuda bastante. Me sinto bem dentro de uma academia, isso favorece bastante. Né? Mas nem sempre essa pessoa que gosta da atividade física, ela vai ser um ótimo profissional da área, um bom profissional da área de educação física. É uma área bem desgastante, principalmente personal. A gente fala das salas fitness, né? Mas o pessoal de fitness, ele dava sua aula, pegava sua mochilinha e vazava. Era uma conexão com 50. Não tinha um desgaste tão alto quanto, às vezes, um professor de personal, que tem uma conexão dia a dia. Eu tive alunos, né? Não que eu tive desgaste com esses meus alunos, mas tem alunos que eu conheço, eu ficava mais tempo com ela, né, com ele, do que com o próprio cônjuge, né? Porque eu fico uma hora com a pessoa todos os dias conversando. Né? Eu fiquei 12, 13, 14 anos com um aluno atendendo, ou não eram mais nem meus alunos, eram meus amigos, né? Então, assim, vem com demandas, com problemas, aquela coisa toda. Então, tu traz isso contigo, né? Desvincular isso, mentira. Se um aluno teu tá com problema, tu pega esse problema pra ti, não adianta. Tu pode até absorver de uma forma diferente, mas acaba que tu... Mas também tenta ajudar para resolver isso aí, né? Exatamente. E também acredito que o papel, né? É o nosso papel. Não é só ajudar o físico a desenvolver o corpo, mas também desenvolver a mentalidade, a cabeça, né? Assim, e sobre a questão de quem vai buscar essa área, assim, de educação física, cara, eu só aconselho, porque eu amo o que eu faço. Eu não troco a minha profissão por nada, né? Então, quem tá afim realmente de se aprimorar, tudo... Eu só acho, assim, que os estagiários de educação física, né? Eles estão extrapolando limites dentro da hierarquia. Exatamente. Que eu vejo educador, mas estudante de educação física, em segundo semestre, passando treino para aluno sem responsabilidade nenhuma. Não que a pessoa não entenda, mas e a responsabilidade? Como tu vai te responsabilizar por aquilo? Já começa na irresponsabilidade. Como é que vai ser responsável sendo irresponsável? Já aconteceu já de um aluno, mas que esse meu amigo, ele tá na educação física, mas ele treina um tempão, ele conhece muito. Aí eu falei, show de bola, cara, mas se eu te fazer uma pergunta, se tu tem uma amiga que é enfermeira, que ela pratica todo dia ao lado de um cirurgião, né, cardíaco, por exemplo. Ela sabe todos os meandres que acontece ali, todos os processos. Chegasse para ti hoje, também precisa fazer uma cirurgia do coração. Tu deixaria na mão dela ou teria que ser um profissional, um médico que já está habilitado e tudo? No médico. É a mesma coisa. A única diferença é que tu está numa situação passiva, que tu tá ali deitado e tu não tem o que fazer. Como tá numa situação ativa, que eu posso fazer isso aqui ou não posso fazer, acontece que tu acaba optando pelo mais barato porque é meu amigo. Então, assim, eu acho que o profissional de educação física hoje, ele está sendo bem valorizado, sim, porém, o profissional. A pessoa, os estudantes, eu sempre deixo aqui, falo com meus colaboradores, tu te preocupa e tu vai ser um bom profissional na área. Hoje tu está aprendendo ainda. Então calma, não ultrapassa as fases. Essa fase é uma fase bacana. Vivencia isso com prazer, né? Eu vivenciei. Eu era dono de academia e estagiário. E o professor, que era o meu coordenador, Eu tinha um funcionário que ele me coordenava. Caramba. Olha que loucura, né? Então, assim, tu tem que se colocar na posição de. E não é feio. São etapas. Sabe por quê? Porque a pessoa acha que quando ela recebeu o canudo,
Tu recebeu a pílula mágica do sucesso. Não é. Então, calma. Vá com calma. Então, quem quer entrar na educação física é uma profissão maravilhosa. Tu transforma vidas de verdade. Conheço pessoas que estavam no fundo do poço e mudaram o seu comportamento de vida por praticar atividade física. Então, é uma profissão maravilhosa, mas calma. Né? Não precisa ultrapassar alguns limites. Mas existem também, e eu conheço profissionais de educação física formados e estagiários que sabem muito mais que esse cara aqui. Não tem problema. Só que esse aqui tem uma responsabilidade e esse outro não tem. Ainda não chegou no momento, né? Quando chegar lá, tu vai ver que pode auxiliar, pode, sob a tutela de um responsável. É que nem eu falo aqui com os meus. Cara, aqui vocês estão amparados por mim, tá tudo certo, né? Qualquer coisa acontecer, é comigo. Mas dali pra frente, cara, é com vocês. Daí o cliente de vocês que vai sofrer o último pênalti. Sim. Mas... A bateria tá baixa. Bateria? Tá. Deu pausa ali? Não, só finalizar ou pausar. Dá uma pausa, não tá carregando. Muito bem, Juliano, estamos de volta aqui, né? Sempre é legal a gente ouvir isso, né? Como um cara que é gestor, que é inspirador, que é professor em tudo e que ama o que faz, né? E quando a gente ama o que faz, fica mais fácil, fica mais leve e amar o que faz e quem recebe essa atenção, esse amor, ele reverbera. Ele passa para outras pessoas no seu nicho de trabalho, na sua família, no seu dia a dia, né? Fazer o bem, né? E receber o bem. Né? Então, acho que isso, aqui dentro da academia, eu gosto de falar muitas vezes que é minha terapia. Então, estar dentro da sala de academia atendendo, treinando, gravando conteúdo, isso para mim faz parte do meu dia e me faz bem. Né? Eu sei que a gente tem no Brasil muitas pessoas que têm medo. Tem a cinesiofobia, que é o medo da dor, medo do exercício, medo de sentir aquele desconforto. E como gestor, a gente estava falando antes que o nosso inimigo é o sedentarismo, é a procrastinação, é a pessoa sentir que não vai ser atendida, né? Não vai conseguir o resultado rápido, né? Então, aqui na academia, a gente percebe, né, que é o lugar para essa pessoa estar. Aquele tijolinho, 1 por 1, aquele dia 1 por 1, aquele 1% todo dia, não só pela estética, mas pela saúde mental. E eu queria que tu falasse para mim se tu tem, né, algum relato de o que significa essa transformação da vida do aluno que tu observou, ou dos teus funcionários atuais e quem já passou por aqui, né, como teus né, time, né? O que tu percebeu nisso que a academia transformou essa galera, ou transforma ainda? Porque com certeza vem feedbacks. Né, com certeza. Pra ti. A gente fica muito feliz, cara. A gente fica muito feliz quando, até pouco tempo atrás, eu tava falando sobre uma aluna que postou aí que ela tinha muita dificuldade, tava acima do peso, aquela coisa toda, e ela conseguiu superar isso e ir em alguns centros e ela não conseguia se sentir bem. E aqui ela conseguiu se sentir acolhida, ela conseguiu ser ela de verdade, né? Os professores abraçaram ela, né? E viram que na dificuldade dela e na garra dela que ela vai conseguir ser o alicerce de um planejamento ou de uns resultados sólidos, né? É muito gratificante assim quando as pessoas olham para o teu aqui dentro, principalmente, né? As pessoas vêm para cá e cada pessoa que passa naquela catraca ali, ela tem um sonho. Eu sempre falo com minhas consultoras que ela assim, mas ele não quis começar. Eu falei, cara, tu sabe que para mim é muito estranho ver uma pessoa entrar em um ambiente que ela não conhece às vezes, vir conhecer
e não sair daqui querendo começar a fazer uma atividade. Faltou algum detalhezinho ali, porque eu vou dizer, só em entrar na porta, subir as escadas aqui, já dá vontade de descer se tu não tá com vontade de alguma coisa, né? Exatamente. Então, ela tem um sonho. Ela quer alguma coisa. E às vezes a gente não consegue sintetizar isso e ajudar ela. Então, assim, isso me frustra. Sabe? Isso me frustra de verdade. Como assim? Essa pessoa veio até aqui e a gente não conseguiu. Às vezes pode ser por problemas financeiros, não, tudo bem, ok, né? Mas a pessoa sair daqui sem ela, pelo menos, não, vem testar, vem fazer, vem dar um passo à frente. Isso me deixa um pouquinho, assim, triste, né? Mas sobre a questão, assim, de saber que a gente é um tijolinho na edificação desse ser e um transformador, porque a gente não transforma só o corpo, a gente transforma a mente da pessoa. No momento que a pessoa começa a tomar uma decisão sobre si mesmo, ela começa a tomar decisão sobre tudo que a rodeia, sobre questões de estudo, sobre questões de trabalho, ela se torna uma pessoa mais disciplinada. Então a academia faz com que a pessoa tenha essa mente, né? Eu falo, às vezes eu brinco, né, nas avaliações que eu faço, eu falo assim, me diz aí, onde é que tu mora? Aí a pessoa dá o endereço dela, né? Aí eu falei, não, tu não mora lá. Ela assim, como tu não mora lá? Claro que eu moro lá. Longe pra caramba. Não, tu não mora lá. Tu não mora nesse endereço aqui, tu não mora aqui. Tá, só que ela fala, só que falta. Eu falo assim, não, tu mora dentro de ti. 24 horas do dia. Tu mora dentro, às vezes, de um corpo que tá desorganizado. Tá um corpo sujo, tá um corpo não abandonado, né? Porque a rotina, a vida vai colocando outras coisas na frente e às vezes o principal o eu. Então, assim, nós, principalmente o ser, às vezes ele gosta de ter e não ser. Então, assim, essa questão de, eu tenho um carro bacana, tudo, eu corro em ter, mas em ser, às vezes as pessoas deixam um pouquinho para trás. Só que elas vão notar isso quando elas estão lá no tipo assim, a partir dos 60, 70 anos ali, e falam assim, quantas pessoas eu escuto assim, por que eu não comecei isso antes? Tu sabe disso? Por que eu não comecei e não fiz antes isso aqui? E eu falei, o que passou, vamos daqui para frente. Né? Então vamos começar a usar essa tua mentalidade agora de, tipo, posso fazer... Se permitir isso, cuidar, né, do autocuidado. Às vezes eu falo de autocuidado com egoísmo. Sim. Mas não é o egoísmo, é um autocuidado mesmo de, cara, eu vou tomar 1 hora do meu dia pra mim, pra cuidar de mim. Porque se tu parar pra pensar, tu acorda e vai trabalhar. Vai trabalhar pra ti, pros teus negócios, mas tu vai estar em função de uma casa, um filho, uma família. Aí tu volta, aí tu vai dar atenção pros teus filhos, e quando tu vai cuidar de si? É hora de você estar aqui. Não é só para achar que... Aí a palavra musculação. O nome da musculação tem um nome. Músculo-ação. Ação de um músculo. Não é, pessoal, querer se matar. As pessoas acham que quem faz musculação, que nem esses caras que fazem esse tipo de alta performance, é o que tu vai fazer aqui dentro. Não. Eles são atletas. Aqui são atletas, pessoas. Só tem que entender uma coisa e outras pessoas, réis mortais. Eu, por exemplo, eu não treino para esse tipo de atividade. Aqui são atletas, são pessoas voltadas para isso, né? Precisa ter restrições como qualquer outro atleta. Seres normais, né? Que a gente chama de seres normais. Sim, pessoas que vêm para buscar saúde. Exato. É uma coisinha, melhora física. Um passinho de cada vez. Despacito. Muito bem. Ju, estamos chegando ao fim, né? Esse episódio aqui maravilhoso. Já fica aqui o convite para a gente fazer um outro episódio, né? Fico, né, no aguardo aí da confirmação. Ele aceitou já, né? Já aceitou. Muito bem. Mas assim, tem que falar então, mais uma vez aqui da Matéria Prima Suplementos, a loja aqui de Gravataí, pertinho aqui da academia. Vai estar o @ aqui pra galera seguir lá no Instagram. Pode comprar os melhores produtos. Lá em Alvorada também, região metropolitana aqui, pertinho, né? A galera que tá assistindo, vendo, pode buscar lá os produtos na loja da Matéria Prima. Tem os meus parceiros lá de Floripa, o Açaí da Barra,
A galera aqui gosta de açaí, mais ou menos. Basta, né? Muito bom. Aqui o bar serve pra tudo, né? Muito bem. Não, lá o Açaí da Barra é um parceiro meu lá, já tá há 4 anos comigo. Então a galera come sorvete, come açaí lá, tem um cupom de desconto. A Natuderm Pharma, que é aqui de Porto Alegre. Natuderm, conheço. A farmácia de manipulados ali também é parceira do Guerreiro Cast. Eu tenho a Semideus Pharma também de Porto Alegre, que também tem os manipulados, tem a parte para alta performance, então a galera pode estar seguindo. Abriu, um gaúcho foi para lá, abriu a Mamute Suplementos. Ah, sim, eu vi. Né? Então a Mamute Suplementos inaugurou uma loja. É um gaúcho de Santa Maria, o Matheus, abriu lá a loja, virou nosso parceiro também, então também tá junto com o Guerreiro Cast, e a loja ficou linda lá, tá montando bem bacana. O pessoal de Floripa vai estar bem servido também com esse nicho de lojas, de empresas e tudo que tem pra saúde e pro fitness lá. Ju, enrolei um pouquinho pra te dar uma pensada. Diz pra mim que legado tu quer deixar, né, pra tua família, pra teus filhos e para a cidade como pessoa, como profissional, que a Top Academia vai deixar no futuro aí. Tu consegue já mensurar isso? Olha... E quando a gente junta uma mensagem final aí para todo mundo que assistiu até agora. O legado é forte, né? É uma pergunta que abrange muita coisa, mas eu acho que já tá acontecendo, né? Eu acho que a cidade Gravataí, né? Quem conheceu a cidade há 20 anos atrás e o que é hoje, ela tem um apelo hoje, é uma cidade mais estruturada, vindo para o ramo da parte de atividade física, né? Como eu falei, tinha pouquíssimas academias. Ela está crescendo bastante. Eu acho que vai crescer cada vez mais, a procura vai acontecer, né? As pessoas vão pensar assim, tá abrindo academia em cada canto, é sinal que... Aqui a gente brinca, porque as farmácias, né? Aqui a gente brinca que a principal farmácia aqui do Rio Grande do Sul é a São João. Então, a gente sempre fala assim, quando piscou o olho, no lado da tua casa vai estar uma São João. Então hoje o pessoal tá falando das academias. Nossa, tá parecendo daqui a pouco o São João vai abrir uma academia São João. Mas isso é muito bom, né? Ter mais academias do que farmácias. Exatamente. Então esse legado já tá acontecendo. Então assim, eu me sinto muito feliz porque várias academias iniciaram, outras academias fecharam e a gente continua firme no propósito, né? Então, 22 anos, eu acho que eu tenho uma certa relevância, assim, sobre a questão desse legado. Gosto muito da minha cidade, sabe? Eu sou gravataiense da Gema, eu falo, nascido em Gravataí, criado em Gravataí, tenho um negócio em Gravataí, amo minha cidade, amo de verdade. Não tenho pretensão nenhuma de sair daqui, né? Moro num lugar maravilhoso. Falar sobre a questão de legado, tanto é que o legado da atividade física, não minha, né? Mas desse movimento que está acontecendo. Eu moro num condomínio onde esse condomínio tem a maior academia de condomínios da América Latina. Caramba, que legal, cara. A academia era... só academia, mas como área de esporte. Isso, né? Dentro do condomínio, coisa, né? Dentro do condomínio, fora a parte de área de beach tênis, mas a academia, a maior academia da região, da América Latina. Então, assim, tá indo pro caminho bom, eu acho que esse é o caminho, e tá vivendo um momento muito bacana, e pena que é um momento, assim, político, econômico, meio complicado, mas vamos torcer que tudo vai dar certo, né? Muito bem, é isso aí. Acabou? Tem 2% de bateria ainda? Hein? Tem? Fechou, João? Fechou, é isso aí. Então, deixa eu só finalizar aqui. Muito bem, depois desse, né, bate-papo maravilhoso, dessa conversa, que assim, ó, eu tenho certeza que poderia durar horas, né? Falaria horas aqui. Porque eu tô aprendendo a ouvir com o podcast. Imagina se eu começar a falar aqui também. Somos dois. Então, assim, ó,
Cara, quero agradecer de coração por ter aceitado, ter liberado espaço aqui pra gente fazer o Guerreiro Cast fora, né, do estúdio. Então, assim, muito obrigado, que Deus te ilumine, te acompanhe, te proteja e que te dê muitas bênçãos, né, porque tu muda a vida das pessoas que trabalharam contigo, que trabalham contigo, e eu sou uma delas. Eu vou chorar. Mas então, encerrou. Esse aí, Guerreiro Cast, finaliza e é isso aí. Isso aí. Muito bem. Um abraço.